presença nós estamos, porque sabemos que o Senhor está vivo. Hoje, domingo de Páscoa, de libertação, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e foi logo de manhã. Por isso aqui estamos reunidos para te adorar, para te louvar, para declarar, meu Deus, a nossa gratidão a ti, Jesus, para dizer muito obrigado por ter morrido em nosso lugar, por ter vencido todo o mal, por ter ressuscitado conosco, nós juntamente contigo. Tu és o único que Páscoa de libertação. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e foi logo de manhã. Por isso aqui estamos reunidos para te adorar, para te louvar, para declarar, meu Deus, a nossa gratidão a ti, Jesus, para dizer muito obrigado por ter morrido em nosso lugar, por ter vencido todo o mal, por ter ressuscitado conosco, nós juntamente contigo. Tu és o único que é digno de adoração. Tu és o único que é digno de louvor. Deste a tua própria vida por cada um de nós. Derramaste o teu sangue precioso para que hoje pudéssemos ter vida com Deus, pudéssemos estar unidos ao Pai. Aleluia. Fala comigo. Para Jesus, eu te agradeço. Hoje é um dia especial para mim. Hoje é um dia especial que eu nasci junto contigo. Alabachuri andalaba, Uricanta labachuri andalaba, Turalabalabala, Uricanta labaturi andalaba, Suricanta labala, Urirachuri andalaba, Turicanta laba, Halasuri andalaba, Lachuri canta laba, Turi andalaba, Juralaba. Ele é Deus, Ele vive, Ele está vivo. É porque Ele está vivo, é que estamos aqui reunidos. É porque Ele está vivo, que aqui estamos para dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu te quero. Tu és a razão do meu viver, Tu és a razão do meu existir, Tu és a razão da minha vida, Tu és a minha fonte de inspiração, Tu és tudo para mim. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua vida, mais da Tua presença. Eu quero refletir a Tua glória, eu quero refletir a Tua luz, eu quero mais do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Tu és santo, Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és o nosso Deus, Deus santo, Deus lindo, Deus maravilhoso, Senhor de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. É momento de dar glória, é momento de louvar, é momento de exaltar a Deus, é momento de dar glória a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, dá glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Declare isso com a tua alma, declare com o teu coração, porque Ele vive, eu posso crer. Aleluia, porque Ele vive. Oh, Alabachuri andalaba, glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas bem forte, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Um bom dia para todos em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, pode sentar em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus é bom ou não é? Aleluia. Quem não tinha sentado nessa cadeira? Cadê? Levante a mão. Gostaram? Já sentou.
E glória a Deus que Deus está dando a vitória, está nos abençoando. Hoje, para quem não sabe, isso se colocando na história, foi o terceiro dia, o dia que Jesus ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele ressuscitou logo de manhã, pela manhãzinha. Um momento como esse, as irmãs lá, Maria, estava indo lá a fazer um rito do povo judaico, tinha o costume de embalsamar, perfumar, preparar, ainda que estivesse no túmulo, o corpo de alguém, de um judeu. E quando chegaram lá, depararam-se com uma cena inesperada. Ali o túmulo vazio, Jesus havia ressuscitado. Então ele ressuscitou, um dia especial, um dia de alegria, um dia do Filho de Deus, o cristão, o verdadeiro cristão, sempre está com alegria de saber dessa data tão especial em nome de Jesus, amém? Ainda que você passe por lutas, por provas, situações que você não esperava, poxa, mas Ele está vivo e Ele é a minha vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando, irmãos, eu cheguei ontem tão cansado em casa, você não imagina, foi uma bênção ao vale. Quem faltou, perdeu. Quem foi, que coisa linda. Mas foi uma unção especial, uma adoração ao ar livre ali que nós fizemos para o Senhor. Deus foi lindo, foi maravilhoso, foi forte. Acho que talvez um dos melhores eventos gospel que já tivemos aqui no nosso país. Foi muito forte mesmo, muito especial. Quem faltou realmente perdeu algo especial. E falar em faltar, não sei se eu posso brincar. Alguém já assistiu aquele filme Esqueceram de Mim? Quem já assistiu? Muita gente assistiu, né? Cadê o irmão Júlio? Vou perguntar para ele se já assistiu esse filme. Cadê o irmão Júlio? Está aí atrás? Pergunta para ele se já assistiu esse filme. Irmão Júlio, já assistiu o filme Esqueceram de Mim? Já assistiu? Sim ou não? Gostou do tema? Aí resolveu fazer parte do tema? Meu irmão Júlio hoje na correria aqui estava fazendo parte de um dos obreiros da organização do Padre da Vale. Não sei onde ficou, só sei que ele veio preparar para fechar a igreja, né? Aí quando ele voltou correndo para entrar no ônibus para poder ir para o vale, o ônibus foi embora, esqueceram dele. Esqueceram de mim. Aí ele deve ter lembrado do filme, Esqueceram de Mim. Só não pode ter, o Esqueceram de Mim tem o volume 1, 2, 3, se eu falar a memória, né? Não pode ter o segundo não, né? Glória a Deus, meus irmãos. Hebreus capítulo 2, abra lá sua Bíblia em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2, em nome de Cristo. Júlio vai assistir de novo esse filme, Esqueceram de Mim. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estava meditando essa palavra, e nós temos que sempre, irmãos, estar atento àquilo que Deus fala. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele é astuto, ele é sujo. Ele tem uma artimanha, uma maneira de trabalhar, e ele consegue enganar até aqueles que estão bem perto de Deus. Ele consegue enganar aquelas pessoas que estão em comunhão plena com Ele. E a pessoa às vezes esquece daquilo que Deus fala e começa a fazer conforme a vontade dela, a orientação. E às vezes ela está engano. E ela pensa que está certa. Deus abençoe esse E aí nesse pensar que as coisas acontecem. Aqui no capítulo 2, é o grande engano de muitos, né? Capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, mais cuidado. Para quê? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Temos que nos atentar sempre, ter mais cuidado para aquilo que Deus tem falado. Guardar a palavra no coração, a qual a pessoa tem ouvido, conforme o salmista declara, para ela não pecar contra Deus, para que quando surgir uma tentação ou uma sugestão do inimigo, a pessoa com a palavra guardada, ela teve este cuidado de atentar bem para aquela revelação, não vinha se desviar dela. Observa a parte final que ele diz aqui: para que em tempo algum, o diabo não pode encontrar uma oportunidade, em tempo algum, nos desviamos dela. E às vezes a pessoa, sem perceber, ela é de Deus, e ela, sem perceber, começa a se desviar aos poucos.
porque ela não guardou aquele recado de Deus. Aquela palavra está sempre na igreja, é até fiel nos seus compromissos, mas aí às vezes surge uma ideia, ou surge uma situação, ou surge uma adversidade, e ela tem uma ideia, o inimigo mostra algo que não é de Deus, mas parece ser de Deus, ou porque alguém da família fez, ou porque alguém fez e deu resultado. Eu vou fazer isso também e vai dar resultado para mim. E ela acaba esquecendo aquela orientação de Deus, ela acaba seguindo a vontade dela e acaba se desviando do plano de Deus na vida dela, saindo completamente daquele plano lindo que Deus tinha na vida dela. Mas por quê? Porque ela não guardou, ela não atentou com mais diligência, prudência, com mais cuidado, com mais atenção o que Deus havia falado. Na Bíblia Sagrada tem história de um rei que justamente foi isso que aconteceu com ele. Se deixar aqui marcado, para você ter uma ideia melhor do que nós estamos falando, deixa aqui marcado, fala para a segunda Crônicas, segundo livro de Crônicas, em nome de Jesus, capítulo de número 15, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, em nome de Jesus. É fácil, não é difícil não. Amém? Glória a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, em nome de Jesus. Abre lá, verifica. Quem achou, digam graças a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso aqui é para aquela pessoa que às vezes pensa que Deus está sempre com ela. Deus vai estar com a pessoa quando a pessoa está com a palavra, está com ele. É inevitável. Se eu não estou com a palavra, não estou obedecendo a palavra, Deus não pode estar comigo, de forma alguma. Tem sido o engano de muitas pessoas. Não, Deus me abençoa de que eu sou. Mas como você está pecando? Se estiver pecando, tá não. Não se engane. O diabo, ele é astuto, como eu falei. Provérbios 16, 25, está escrito que há caminho. Ao homem parece ser direito, mas o final dele é caminho de morte. O que ela faz, ela pensa que é certo, mas o final deste caminho é caminho de morte, está se separando de Deus, está morrendo aos olhos de Deus. Versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. As pessoas olhavam para Asa
e observavam que Deus estava com ele, que estava guardando o mandamento, estava obedecendo, estava atentando para aquilo que Deus falava. O que Deus falou ali no versículo 2? Que Deus estaria com ele se ele estivesse com ele. Então ele atentou, ele observou aquele recado de Deus. Ele havia sido ungido rei ainda jovem, se você ver no capítulo 14. Ele foi consagrado a fazer a vontade de Deus, reinando o povo de Israel. Então ele estava atentando, estava por dentro daquilo que Deus queria. Continuando, o povo lá sabia que estava com ele. 10. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceu em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 bois e 600 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, desde o homem até a mulher. Observe, eles fizeram um pacto, uma aliança. E ali falaram, olha, a pessoa que não buscasse a Deus e buscasse outra alternativa, morresse. Era conceito. Asa estava uma intimidade grande com Deus, era uma vida espiritual muito especial. Deus estava com ele, estava o abençoando, estava ali o conduzindo, aonde ele ia. Se você olhar o capítulo 14, Deus deu uma grande vitória ali a favor de Asa. Ele veio contra ele uma grande multidão. Naquela época, nós estamos falando de milhares de anos atrás, mais ou menos 700 anos, 800 anos atrás, antes, bem antes ali do Senhor Jesus vir, antes de Cristo, e simplesmente 1 milhão de pessoas de exército, guerreiros, subiram contra Judá e eles conseguiram vencer. Poxa, uma situação difícil, é como se fosse 2 para 1 em relação à guerra. Judá tinha mais ou menos 500 e poucos mil soldados contra 1 milhão. Humanamente falando, era impossível ganhar, mas Deus deu a ele a vitória. Todos puderam ver que Asa tinha uma unção especial e que Deus estava com ele, e ele fez esse pacto. Olha, todo mundo, toda pessoa que não buscasse a Deus morreria. Ele fez, ele tinha essa convicção que ele estava com Deus. Nós temos que ter também essa convicção de ter essa comunhão sempre com Deus. Versículo seguinte, versículo 13, 12, 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo o Judá se alegrou deste juramento. Todo mundo aprovou, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Então eles tinham aquela comunhão, sabiam da vontade de Deus, estavam em contato, mas às vezes o ego começa a entrar. A pessoa, sem perceber, e a Bíblia diz que são as pequenas raposas que destroem a vinhaça, e ela, sem perceber, ela vai se desviando daquela realidade, daquela palavra. Ela vai esquecendo daquilo que Deus falou. Por isso que lá em Hebreus está dizendo que nós temos que atentar bem, com diligência, com muito cuidado, para cada revelação, para aquela palavra que Deus tem trazido, para a pessoa simplesmente não cair, não se desviar completamente dela. E às vezes é uma situação que o diabo traz, uma tentação que, se a pessoa não estiver ligada com Deus, ela acaba cedendo. Pessoa casada, e às vezes o diabo começa a mostrar na televisão, na internet, aquela pessoa que não é a esposa dela, aquela pessoa que não é o marido dela. E o que acontece? Ela começa, não, mas não tem nada a ver, televisão, eu sou fiel com meu marido, eu sou fiel com a minha esposa, mas ela, sem perceber, ela está pecando. Ela, sem perceber, ela está pecando contra Deus, colocando coisas más diante dos seus olhos, e às vezes, sem perceber, respondendo, ou ficando devendo algo, ou fazendo isso, fazendo aquilo. Quando ela menos espera, ela está totalmente fora da presença de Deus. E ela tem que atentar, ela tem que realmente ter mais cuidado em tudo aquilo que ela está fazendo. É na empresa uma proposta que surge, e aparentemente uma boa proposta, aparentemente até lícita, aparentemente até legal,
mas ela não ora a Deus. Ah, não, mas Deus está me abençoando. E ela simplesmente faz sem consultar a Deus, e ali acaba se dando mal também. No capítulo 16, olha só o que acontece. Lê o capítulo 16 agora, no versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então, olha só que coisa, tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Começou a mexer naquilo que não era ele competente para mexer. Somente o sacerdote podia fazer aquilo. E já foi mexer nas coisas de Deus. Olha só que infelicidade desse rei. E da casa do rei. E enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai, aquilo que nós falamos, e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra a cidade de Israel, e feriram a Ijão e a Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. Digam glória a Deus. Então observa, irmãos, que Asa cometeu um grande erro. Ele lembrou que no passado o pai dele havia feito uma aliança com o rei da Síria, mas tinha sido um grande erro do pai. Se você olhar lá o capítulo 13, anterior, 12, você vai ver que foi um grande erro do pai. E ele caiu naquele mesmo erro. Mas por que ele caiu? Ele esqueceu daquilo que Deus havia falado. Olha, enquanto você está comigo, eu estarei contigo. E às vezes nós nos esquecemos também. Não atentamos para aquela revelação, para aquela palavra, não guardamos em nosso coração, e quando surge uma oportunidade, às vezes esquecemos de Deus e fazemos conforme a nossa vontade. Não, mas é porque eu sinto no coração que vai dar certo. E a pessoa esquece que o coração do homem, ele é completamente enganoso. Jeremias 17 está escrito isso. E ela acaba fazendo não na direção de Deus. Ela esquece de buscar a Deus. Mas pastor, que coisa de errado tem? Esqueceu de buscar a Deus. Se ele tivesse consultado, com certeza Deus ia falar: ô Asa, eu não quero que você faça aliança com esse rei. O povo da Síria naquela época era inimigo do povo de Deus. É aquela pessoa que é do mundo. E às vezes a pessoa que quer namorar com alguém que não é de Deus. Abra teus olhos. Não faça união com aquilo que Deus condena. E tem pessoas caindo nessa cilada. Pessoas que estão sendo... porque não está tentando o ensinamento de Deus. O inimigo está ali com a sua astúcia mostrando, e ela, poxa, mas é de Deus, vai dar certo, e depois acaba dando errado. O profeta havia falado: olha, enquanto vós estáis comigo. E ali estava saindo, sem ele perceber, da presença de Deus, fazendo conforme a vontade dele. E observa como meu pai teve comunhão, mas o pai dele, poxa, pastor, minha mãe me deu esse conselho, o meu pai me orientou desta forma, o meu irmão, o meu cunhado, o meu isso, o meu aquilo. Mas e Deus fala o quê? O que a palavra está dizendo? Você está tentando esse ensinamento? Você está guardando o que Deus está falando? Porque depois a pessoa sofre lá na frente. Ela fala: poxa Deus, eu sou tão fiel ao Senhor. Talvez alguém hoje está sofrendo porque lá atrás não atentou a palavra de Deus, não observou, não está seguindo aquela orientação de Deus, e está sofrendo hoje. A situação está acontecendo e ela não entende o porquê, mas porque talvez não ouviu, não atentou com mais prudência, não foi ali mais cuidadoso com aquilo que Deus estava falando. Não é só vir na igreja, não é só cultuar a Deus, mas é viver da palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declara que todo homem não tem que viver só de pão, não tem que viver só deste mundo, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Toda palavra que vem da boca de Deus para o cristão é lei, é para a pessoa guardar, é para a pessoa fazer. Ele cometeu esse erro, e o que aconteceu?
Deus é misericordioso. Mandou um profeta, um vidente, ainda falar com ele. Versículo seguinte, nós paramos no 4. Versículo 5. E sucedeu que, ouvindo Abaasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com Abaasa, edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo, foi na hora, veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo o coração é perfeito com ele. Nisto, pois, procedeste louco